né, através de alguma forma, para que se consiga o objetivo. Então você tem vários meios, né, de colocar essa questão ambiental, né, essa conscientização, essa sensibilização ambiental na cabeça das pessoas, e isso, começando na criança, o adulto com certeza muda de comportamento. 100% da população, também não acredito, mas cada vez mais eu acho que a população compreende e tem preocupações ambientais, porque olha para o futuro e percebe que tem limites, né? Ou seja, o uso das coisas, o uso dos recursos tem uma certa limitação. Muitos dizem que o século XX foi marcado pelas guerras que foram ativadas ou foram motivadas pelo petróleo, e que a água é o gatilho dos grandes conflitos do século XXI. Isso está provado que é verdadeiro, inclusive pelo interesse de grandes grupos estrangeiros em adquirir terra para garantir o fornecimento depois de grãos para os seus países, e a China é o país mais emblemático nesse sentido. Enquanto existir história humana, existe uma ligação entre a história humana e a história da natureza. Aliás, a história da natureza é a história humana. E aí, isso é um ponto fundamental para nós entendermos, então, o que está acontecendo hoje, os problemas ecológicos que nós temos. Eu vejo assim, Uberlândia é responsabilidade de uberlandense. O rio nasce em Uberaba, vem se avolumando, e ele faz um desenho lindo de Uberlândia, né? Porque ele banha Uberlândia. Hoje, nas duas margens, Uberlândia se expande. E se esse rio correr algum risco, está correndo, né? Sofrendo muito. Mas eu imagino que a consciência ambiental, que a escola está disseminando na cabeça da criança, transformando cada aluno, cada criança, cada jovem, num soldado em defesa dessa luta. A consciência ambiental vem tão rapidamente como o prejuízo que está acontecendo aí. Então, perder o rio Uberabinha é matar Uberlândia. E a gente não vai ser tão burro de permitir que isso aconteça, né? Nós somos, nesse sentido do Spinoza, nós somos todos parte da mesma substância, humanos e rio. O rio e o humano faz parte do mesmo universo. Não há como o humano existir sem o rio. Talvez o rio exista sem o humano, mas não dá. Parece que o rio veio antes, né? Naturalmente que ele veio antes. E veio. Nós somos o rio, Humberto, nós temos que preservar isso. Nós não podemos esquecer isso. Nós somos o rio. Nós somos a natureza. Se a gente destrói aquilo, a gente está destruindo a gente mesmo. Eu tenho constantemente a natureza à minha vista. Eu estou na copa e eu estou vendo a natureza. Eu estou na sala e estou vendo a natureza. Eu estou aqui e estou vendo a natureza. É lindo morar aqui.
Bom, estamos de volta. Você em casa e nós aqui no plenário Homero Santos acompanhamos então esse documentário Murundu, que foi produzido aí e proposto pelo Euclides Lima, que é doutor em engenharia química e proponente desse vídeo. E queria agradecer aqui aos presentes no plenário. Nós temos aqui, além dos telespectadores em casa que nos acompanham, aqui no plenário, assessores parlamentares, também estudantes, 2 vereadores aí de Santa Vitória, muito obrigado pela presença, estão interessados no assunto, e demais interessados nesse tema tão importante. E a gente volta aqui falando com o Euclides, e o outro convidado nosso, para conhecimento, é o Cláudio de Mauro, que é doutor em Geografia Física e hoje é professor e diretor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos começar aqui pelo Euclides Lima, falando especificamente desse vídeo. A gente vê que é uma produção que levou um certo tempo para fazer, algumas locações externas, deve ter, com certeza, algumas dificuldades, mas no produto final a gente vê que é um prazer contribuir com a sociedade, com o meio ambiente, com a humanidade, na verdade, produzindo material como esse. Só que quando a gente vê o conteúdo, infelizmente dá uma sensação meio ruim assim, não é? De saber que do passado até hoje houve um certo descaso em relação aos recursos hídricos, mas está aí o alerta, que pode servir como uma orientação para se tratar isso daqui para frente. Você, produzindo esse vídeo e conversando com essas pessoas e fazendo o roteiro e vendo o conteúdo todo ali, como você se sentiu fazendo esse vídeo? Ao mesmo tempo que está contribuindo, mas também diante de uma realidade tão triste. Bom, o que eu poderia dizer você foi muito feliz aí. Há muito tempo que nós estamos nesse trabalho. É um trabalho que exigiu muitas mãos para ser feito, e ele começou com um trabalho de campo com uma turma secundarista, e nós fomos visitar o Rio Berabinha. A partir daí, os alunos interessados, e nós percebemos que esse rio era desconhecido, né? Então, um grupo de colegas, geógrafos, físicos, engenheiros, artistas, né? Cineasta, o próprio Humberto Tavares, que foi o diretor do filme, e nós percebemos que o rio ele era desconhecido, quase ninguém sabia onde passava o rio, e uma cidade ela se forma em torno de um rio, né? Qualquer cidade, qualquer localidade se dá em função disso. Aí nós começamos a produzir esse documentário, que foi patrocinado pela prefeitura, e pela primeira vez eu pude visitar a nascente do Rio Berabinha com esse documentário. Então eu percebi também que a maioria de nós não conhecemos o rio, né? E chegando lá é que eu pude, fazendo as pesquisas com a tese da Marilena, entender que muitos pesquisadores já começaram a estudar isso. Não é novidade para os acadêmicos que o tipo de preservação que a gente precisa ter, os tipos de cuidados que precisam ter, já foram alertados, já foram discutidos, já foram criadas leis, porém essas leis muitas vezes não são aplicadas, né? As leis de preservação, né? Então nós chegamos lá e nos deparamos com os burundus apenas uma quantidade pequena, ínfima, né, do que deveria ser, né? Então nos deixou muito preocupado, e ao mesmo tempo visitando as pessoas ribeirinhas, o tanto que eles valorizam o rio, né? O tanto que eles necessitam do rio, e às vezes até tem um cuidado maior do que quem está na cidade, que às vezes não percebe, né? E muitas vezes acha que a água chega milagrosamente na torneira e depois ela some de uma tal maneira que depois acabou, né? Então isso nos impressionou bastante e nos motivou. E esse trabalho aí dura há mais de 5 anos, esse projeto que nós estamos envolvidos. Bom, aqui em nome da Sociedade Uberlandense, da região e do Poder Legislativo de Uberlândia, gostaria de parabenizá-lo por esse trabalho, realmente muito interessante, e fica aí o alerta. E
aqui com o professor, esse processo de urbanização, antigamente a população se adaptava ao processo natural, né? O rio ali, a pessoa se adaptava, até uma senhora conta da história da Getúlio Vargas, que construiu a avenida e o rio levou, depois que encheu, e aí começaram a se adaptar ali em volta. Hoje parece que é o contrário, né? O ser humano parece que quer mandar na natureza e acaba que as consequências vêm depois, né, professor? É o domínio da natureza, né? Como se nós não fôssemos natureza. Nós somos seres da natureza, né? E, portanto, precisamos aprender com ela as nossas relações de convívio. Muito importante a apresentação desse vídeo e o conteúdo. Euclides, Humberto fizeram um trabalho de uma maneira muito profissional, competente, contando inclusive com apoio de gente que entende do assunto. Os entrevistados aí são todas pessoas que têm uma vivência já fortalecida, em especial a professora Marilene, né, em relação ao rio Uberabinha. Mas é importante nós sabermos o seguinte: não existe sociedade humana sem água. A água é um elemento indispensável para a produção, para a vida, para o consumo humano, mas para a produção industrial, para a produção agrícola, portanto, através das irrigações, para a produção de energia. Então, nós temos que entender que a água é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da vida nos nossos lugares. Nós tivemos uma fase em que tem um autor português chamado Caeiro, ele escreveu o Rio da Minha Aldeia, ele se referia ao Rio Tejo. E nós aqui podemos pensar como é que é o rio da nossa aldeia. Você viu as senhoras, a Panúzio e a outra senhora, falando a respeito da importância que o rio teve na formação das suas vidas. No período em que o Brasil tinha uma característica mais rural, e Uberlândia também tinha sua característica mais rural, as pessoas conviviam com o rio como se ele fosse membro da sua própria família. Mora no lado do rio, vai com o pai pescar, vai tomar um banho no fim de semana. Era uma relação assim que se estabelecia. Com o processo de industrialização, as nossas cidades e a urbanização foi criando, essa urbanização foi criando uma relação não positiva com os rios. Os rios foram escondidos. Como disse Euclides, o rio Uberabinha, as pessoas não conheciam o rio Uberabinha. Quem mora em Uberlândia muitas vezes nunca circulou pelo rio Uberabinha. Os rios foram colocados em caixa de concreto, porque eles passaram a receber esgotos e consequentemente eles tinham um mau cheiro, não é? E transbordavam e consequentemente levavam água para dentro das casas, porque as casas foram chegando nas beiras dos rios, e isso tudo precisava fazer com que se escondesse o rio ficou dentro das caixas. E a gente procura até hoje, em alguns lugares, e aqui no caso de Uberlândia funciona dessa maneira, onde é que está localizado o rio. Mas o rio tem muita importância, porque na verdade ele é fundamental para o abastecimento de água de Uberlândia. Nós temos aqui dois rios que são fundamentais para o abastecimento de água: o rio Uberabinha e o córrego Bom Jardim, que é afluente do rio Uberabinha, portanto faz parte da bacia do rio Uberabinha. Se nós não cuidarmos dessas áreas de nascentes, e ali tem esses covoais, esses murundus. Na verdade, os murundus são aquelas lombadinhas que aparecem dentro dos próprios covoais. Os covoais são aquelas áreas embaciadas que recebem as águas de chuva e que afloram água do lençol freático. Aquilo precisa ser preservado. Nós tivemos oportunidade recentemente de estar lá nas cabeceiras do rio Uberabinha com um dos fazendeiros importantes que tem ali, e ele percebeu, através da ação do Ministério Público, através da mobilização social, que ele tinha que preservar a área onde está o covoal. Agora, infelizmente, nós temos atividades industriais, como por exemplo, a retirada de argilas refratárias, que foi referida pelo Bevilacqua, através da IBAR, mas através também da magnesita. Elas fazem a extração do seu produto e com isso abaixam o nível do lençol freático. E aí vai diminuir a disponibilidade de água que vem para Uberlândia. É importante nós entendermos que esses covoais, eles retêm a água no período das chuvas e que vão soltando essa água gradativamente no momento em que nós vamos passando pelo período de seca. Portanto, a água que vem para Uberlândia no período de seca tem a ver exatamente com esses covoais e com o afloramento do lençol freático. Então nós não podemos permitir que haja uma destruição desnecessária. Por que desnecessária? Porque as atividades econômicas, em especial a produção rural, pode perfeitamente conviver
com a disponibilidade hídrica. Nós temos desenvolvido pesquisas que demonstram que dá para você aumentar a sistemática de produção aplicando tecnologias modernas. Então você pode usar menos espaço, produzir às vezes até o dobro. No caso, por exemplo, do gado, nós temos um estudo na universidade, feito pelo professor Jorge Brito, que mostra o seguinte: há alguns tipos de plantios que fazem com que você tenha de 2 a 3 vezes mais a produção de gado, exatamente nessas áreas de topo. Então é possível perfeitamente haver um convívio, e para isso a Câmara Municipal de Uberlândia, a Câmara Municipal de Uberaba, a Prefeitura Municipal de Uberlândia e de Uberaba tem que dialogar, tem que criar instrumentos de diálogo com os proprietários rurais, porque veja, quando nós falamos no consumo e na necessidade de preservar a água das cidades, nós temos que entender que a água da nossa região, apenas 7% dela serve para abastecimento público, 70% dela é para a produção rural. Portanto, se você economizar 10% daquilo que é utilizado de água na área rural, você tem o dobro de capacidade de captação de água para abastecimento da cidade. Então nós temos um conjunto de ações para tomar, e isso é possível fazer. Nós não precisamos brigar, não precisa ter desentendimento com o setor de produção, ao contrário, tem que haver um acordo com o setor de produção, para nós encontrarmos os melhores caminhos para que haja disponibilidade de água, e que o rio seja alguma coisa bonita, que o rio da minha aldeia seja de fato o rio Uberabinha, o córrego do Bom Jardim, que são tão importantes para a nossa vida, mas que devem ser também muito importantes para as nossas atividades culturais, de lazer, de bem-estar. Como disse a Maria Helena, eu quero tomar uma cerveja ou uma cachaça na beira do rio Uberabinha, me divertindo, tendo amor pelo rio, porque afinal de contas ele é o rio da minha vida. Bom, o desafio hoje é conciliar o desenvolvimento econômico e ambiental da mesma forma, né? De uma forma justa, vamos dizer assim, né? O desenvolvimento econômico envolvendo a área rural, também a área industrial, e o desenvolvimento ambiental, a sustentabilidade. É possível isso? Olha, nós temos... Ainda há tempo para isso ainda? Eu chamaria a atenção para o fato de que nós temos uma lei que protege a bacia do rio Uberabinha, e é uma lei estadual, e que foi feita por iniciativa do atual prefeito de Uberlândia. O Gilmar Machado era deputado estadual. Ele fez a proposição de uma lei de preservação da bacia do Uberabinha, e essa lei foi aprovada, foi promulgada, ela está em vigor, mas infelizmente o próprio município de Uberlândia não está pondo ela para funcionar efetivamente como precisa. Nós temos, por exemplo, um projeto muito interessante no DEMAI, que é o projeto Buriti. O projeto Buriti, que preserva e estimula os proprietários rurais a terem essas áreas de preservação permanente protegidas. Mas ele é um projeto em que o proprietário adere ao projeto espontaneamente. Nós temos leis que protegem as áreas de preservação permanente. Então nós precisamos agora ter o diálogo com esses setores e garantir que eles, com boa vontade, mas também, se necessário, através da força da lei, preservem essas águas que vão garantir a água disponível para Uberlândia. Você imagina que Uberlândia está agora com um projeto de retirar a água lá das represas de produção de energia elétrica. Por que isso? Porque, na verdade, nós não estamos dando atenção suficiente e adequada para o rio Uberabinha e para o Bom Jardim. Precisamos dedicar mais atenção para eles, para não precisarmos ir buscar água que tem qualidade muito pior do que o Uberabinha e do que o Bom Jardim. O senhor quer complementar? Bom, eu queria dizer que existe sim a possibilidade da conciliação, né? Em todos os setores. Nós percebemos que a comunidade respondeu muito bem nesse momento de crise, momento de escassez, economizando, a população também comunicando ao DEMAI, né, sobre os desperdícios, né, que ocorreram por aí, mas enfim o DEMAI demonstrou até numa audiência pública aqui que a população respondeu bem, economizando água nesse momento de crise. As indústrias também estão fazendo o seu papel e precisamos levar para eles essas tecnologias de reuso de água, um tratamento. Aí entra a ciência e tecnologia, desenvolvimento de tecnologias
que proporciona o reuso da água 100%. Nós temos uma indústria aqui, que é a Souza Cruz, que ela faz aí o reuso de 100% da sua água. Imagina isso. E se nós tivermos, já na década de 80, eu visitei indústrias do estado de São Paulo, lá em Cubatão, que a ideia deles era captar água de chuva, colocar nos seus reservatórios e não lançar nada, ou seja, a entrada zero e a saída zero. Isso na década de 80. Então hoje nós temos tipos de tratamentos de efluentes bem sofisticados que podem garantir isso. Então, em todos os segmentos, nós podemos, cada um dentro da sua parcela, né, na agricultura, na indústria e também na comunidade. Bom, queria dizer aqui aos participantes aqui presentes no plenário que perguntas podem ser elaboradas e nós vamos dividir essa discussão em 3 blocos. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. No segundo bloco, nós vamos discutir mais pontos relativos a esse tema. E o terceiro bloco será dedicado a respostas dessas perguntas. Então, os senhores podem fazer as perguntas aí por escrito. No intervalo do segundo para o terceiro, de acordo com o tempo que vai ser destinado a esse terceiro bloco, nós separaremos aqui algumas perguntas e serão lidas aqui ao vivo e respondidas ao vivo. Bom, eu vou chamar um intervalo. Estamos aqui, você que está ligando a sua TV agora, nós estamos com Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, hoje falando sobre recursos hídricos municipais, os desafios e também o cenário histórico da questão da água, especificamente aqui da bacia do Rio Uberabinha, com o Cláudio de Mauro, que é doutor em Geografia Física, professor na UF, diretor do Instituto de Geografia, e também o Euclides Lima, que é doutor em Engenharia Química e proponente desse vídeo que nós assistimos. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Programa Escola do Legislativo. Câmara Municipal de Uberlândia, a voz da população. Fique sabendo, tome banhos rápidos, de no máximo 15 minutos. Eles economizam água e também energia. Programa Escola do Legislativo. De volta aqui pela TV Câmara e ao vivo no plenário Homero Santos da Câmara Municipal de Uberlândia, o programa Diálogos Públicos da Escola do Legislativo, aqui com Cláudio de Mauro e Euclides Lima, falando sobre recursos hídricos municipais. Logicamente entrando aí um pouco na área rural e no cenário histórico e também de conscientização do uso da água. Bom, um ponto que foi citado no vídeo, vou começar aqui com o Euclides, foi quando se disse ali que são 3 pontos importantes para a preservação e o uso correto, consciente desse bem, que é educar, repreender e incentivar. Desse tempo para cá, né, do passado até agora, o que faltou? Educação, repreensão ou incentivo? Bom, na minha ótica, eu acho que faltaram os 3, né? E, obviamente, a elaboração desse documentário para despertar, né? Então, foi para despertar. E a educação, a gente não muda de um dia para o outro um conceito. Então, nós precisamos realmente mudar aí conceito, né? Então, leva-se gerações para isso acontecer. Então, enquanto a gente não vê o problema, e eu coloco isso, que eu nunca imaginava que eu passaria uma situação dessa, né? A gente falava do desenvolvimento sustentável. Essa palavra surgiu aí, entre linhas, na Constituição de 88, mas em 92, na Eco 92, ela veio à tona. E a gente pensava naquela época o seguinte: preservar para as gerações futuras não ter problemas. E agora nós estamos vivendo isso, né? O Uberaba decretou um estado de emergência em função da água. Nós chegamos perto, não precisou. Nós entramos agora num período de chuvas e eu espero que a gente não tenha problema. Mas essa questão, então, de educar, é um processo, tá? De reprimir. Nós estamos vendo aí
que está muito pouco, está muito tímido, né, essa repreensão, de cobrar. Existem legislações já postas, fazer com que elas sejam cumpridas. Então a fiscalização ela é importante, né? E então é isso que está acontecendo. Nós precisamos de colocar em prática, né, o que já está aí em termos de legislação. Bom, e como o senhor vê essa situação aí da falta de educação, repreensão e também de incentivo? Na verdade, o que tem acontecido na questão ambiental no Brasil tem muito a ver justamente com a cultura que se adotou para isso. Nós somos um país de colonização, as pessoas colonizaram. E aqui a região do Triângulo Mineiro também foi colonizada. E essa colonização faz com que as pessoas venham em busca de riqueza. E nem sempre compreendem que a produção da riqueza pode acontecer de maneira sintonizada com a possibilidade de você fazer a manutenção para que a riqueza seja explorada durante todo o tempo. Então nós podemos perfeitamente ter acordos. No meu entendimento, o melhor caminho é o pacto. É o pacto entre o Estado, ou seja, o município, no caso especificamente Uberlândia e Uberaba, o setor produtivo, consequentemente a produção de energia, que tem uma importância enorme. A água é fundamental para a produção da energia, o setor rural, na produção tanto do gado. Você viu que o Bevilacqua nos informou que nós precisamos de 14,4 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Daqui a pouco nós vamos almoçar, e aí nós vamos comer um bife de 100 gramas, nós estamos ali com um bife de 100 gramas, também bebendo 1.400 litros de água. É uma quantidade muito grande. Portanto, esses setores têm que estabelecer um diálogo, mas tem que haver uma liderança. E nós temos aqui na região o Comitê da Bacia do Araguari, e temos também o Comitê da Bacia do Paranaíba. Esse é um espaço de diálogo. É muito importante que esse diálogo seja estabelecido. O aspecto positivo do projeto Buriti é justamente de chamar o setor para o diálogo e, consequentemente, fazer um acordo com ele. Mas, como disse o Euclides, nós temos legislações, e as legislações precisam ser respeitadas. Porque se nós não respeitarmos a legislação, nós estamos construindo uma terra de ninguém. E isso não é possível. Então, é necessário que os poderes públicos constituídos, e aqui no caso, os municípios de Uberaba e de Uberlândia, e também os setores da SUPRAM, que é encarregada regionalmente, por causa do Estado de Minas Gerais, a fazer o trabalho de fiscalização, de acompanhamento e, portanto, fazer as exigências. Isso é muito importante. Então, nós precisamos o pacto, que é uma forma educativa do diálogo estabelecido. E esse diálogo é possível e ele é fundamental. Nós já temos conseguido resultados muito interessantes em diversas bacias hidrográficas brasileiras, justamente através desse diálogo. O diálogo é o primeiro ponto, e é um diálogo maduro, competente, educado. Segundo ponto é que a legislação seja efetivamente, esteja em vigor e seja efetivamente respeitada. E aí, então, os órgãos públicos têm um papel decisivo, a sociedade civil tem um papel decisivo, que é o de denunciar quando as coisas não estão sendo feitas de maneira adequada e, consequentemente, conseguir o respeito à legislação. E aí, a Câmara Municipal tem papel fundamental. Quando nós estamos tratando de uma escola do Legislativo, é muito importante que as pessoas compreendam que os papéis do Executivo e do Legislativo são diferentes, mas o Legislativo tem um papel fundamental de fazer o acompanhamento da gestão administrativa, consequentemente do Poder Executivo, verificar se o Poder Executivo está cumprindo de fato as suas responsabilidades. Essa fiscalização, esse acompanhamento do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo é fundamental. E o Poder Executivo atraindo, incentivando, como você se referiu agora há pouco, quer dizer, o Poder Executivo incentivando, o Poder Legislativo incentivando para que as leis sejam efetivamente cumpridas. Agora, é importante se ter claro o seguinte: no Brasil, a legislação diz o seguinte: nós temos rios de domínio da União e rios de domínio do Estado. Nós não temos rios de domínio do município. Então, o município não tem possibilidade, por exemplo, de estabelecer leis específicas a respeito dos rios. Mas, em compensação, os municípios são responsáveis pelo uso e ocupação do espaço, do território. E aí, então, a Câmara Municipal e o Executivo têm papéis fundamentais para definir
qual é o tipo de uso que deve ser dado para cada uma das regiões do seu município, do seu território. E se fizer isso em conjunto, Uberlândia e Uberaba, eu não tenho dúvida que nós teremos água na bacia do Uberabinha e do Bom Jardim para mais de 1 milhão de habitantes. É possível a gente preservar aquela água e soltá-la no período em que vai faltando a disponibilidade hídrica. O Euclides chamou a atenção fundamental para o fato de que nós estamos vivendo um momento de crise. Se nós observarmos, por exemplo, o que está acontecendo na região metropolitana de São Paulo, é desastroso, por falta de gestão. Faltou gestão. Vai dizer, não, mas faltou chuva. É verdade, faltou chuva. Mas se nós tivéssemos uma gestão equilibrada, nós teríamos a água distribuída pelo ano inteiro, de tal maneira que ela teria sido armazenada no período das precipitações. E aí o Euclides lembra bem, o setor industrial está fazendo um trabalho de recuperação de águas já contaminadas e, portanto, o reaproveitamento de água. Nós temos a possibilidade de aproveitar a água de chuvas e, com isso, inclusive, diminuir o impacto nos fundos dos vales, porque nos fundos dos vales, essa água que vai toda pela impermeabilização da superfície de solo, vai toda para o fundo do rio e, consequentemente, produzir inundações. Olha o que acontece na Avenida Rondon Pacheco. No período das chuvas, nós temos catástrofe praticamente, situações de extrema emergência, e isso pode ser reduzido também com aproveitamento de água de chuva, retendo através de cisternas, por exemplo, nas nossas casas. Quer dizer, então tem toda uma documentação já elaborada em diversos municípios que beneficiam e criam condições para que nós tenhamos água mais disponível, menos catástrofes, portanto, nas nossas cidades. Falta então vontade, porque subsídios tem. Perfeitamente. Né? Tem a tecnologia, tem recursos financeiros. Tem leis. Tem leis, né? Onde que entra a repreensão, né? Claro. De organizar isso, falta a vontade. Só complementando aqui o que o Cláudio está falando, nós estamos, assim, entre aspas, saindo desse momento agora difícil e já estamos começando a discutir sobre a questão das enchentes. Né? Então, a população já está se reunindo, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, prevendo aí o que pode acontecer com essas chuvas de final de ano, que todo ano, né, é recorrente, e para você ver, você passa um momento de escassez, você passa um momento de excesso, né? Então nós temos que tomar cuidado com a dose, e ela vem em cima de uma boa gestão. Bom, o professor citou muito bem aqui a questão dessa junção de interesses e em bem de um prol comum, que é a agricultura, a indústria, os poderes legislativo, executivo, até mesmo civil, o poder judiciário, a sociedade civil, de se engajar nesse projeto, vamos dizer assim, de recuperação e buscar um futuro melhor para as próximas gerações. A questão falou-se indústria, eu tenho certeza que diretores de indústria, supervisores industriais,